Olá pessoal, eu sou o professor Michel, editor do site História Digital, e nesse vídeo nós vamos fazer a resolução de alguns exercícios acerca do primeiro reinado no Brasil, ok? Mas antes de você acompanhar a nossa resolução, sugiro que você, nesse link que está aqui em cima, você assista primeiro a nossa aula completa e depois vem aqui para a resolução. Então a gente vai tratamos na aula completa de independência do Brasil e primeiro reinado, ou seja, articulamos os dois conteúdos aí num só. Bem resumido, em apenas um slide. Aliás, se você gosta desse resumo e você quer ter para usar nas suas aulas de história, o link está na descrição. Compre lá, tá? Vale a pena, é um material de qualidade, modéstia à parte, muito bem feito. Bom, então vamos lá. Eu vou até mudar aqui vou mudar o ponteiro, vamos botar aqui marca texto, ficar mais bonitinho, tá? Apesar que aqui a firmeza não é tão grande na mão direita, mas vamos lá. Sobre os eventos que levaram à independência do Brasil, julgue se as afirmativas abaixo estão certas ou erradas. Tá. Então vamos lá. Letra A. Após a vinda de Dom João ao Brasil, Portugal ficou empobrecido na guerra contra os franceses. Né? No caso, na invasão de Napoleão ao território português, depois que o Portugal ele desobedeceu o bloqueio continental imposto pelo Napoleão Bonaparte. Né? Diz ali também que o comércio português também foi muito prejudicado por decretos do príncipe regente. Então nós temos aí, tá certo, né? Tá correto, é isso mesmo. Né? Esse decreto do príncipe regente está se referindo à abertura dos portos e ao tratado de comércio e amizade, que de certa maneira aumentou o imposto, né, da vinda de produtos para os portugueses e diminuiu para os ingleses. Né? Letra B. Diante das dificuldades de 1820, estourou a revolução na cidade de Coimbra, que logo se espalhou por todo o país. Essa revolução ficou conhecida como Revolução de Coimbra. Não foi em Coimbra, foi na cidade do Porto. E ficou conhecida como Revolução do Porto. Então tá errado aí. C. Vitoriosos, os revoltosos formaram um governo provisório e exigiram o retorno imediato de Dom João para Portugal. Com medo de perder o trono, Dom João voltou para Portugal em 1821. Corretíssimo! Com o retorno de Dom João para Portugal, o Brasil ficou abandonado politicamente. Não, né? Não ficou abandonado politicamente. Dom Pedro ficou no Brasil como príncipe regente e depois vai declarar a independência do Brasil. Esse fato aumentou as ambições imperialistas de países como Bolívia, que desejava conquistar o país. Não. Teve uma treta com a Bolívia, mais forte, que levou à incorporação do Acre ao Brasil, ao território brasileiro. Né? Isso foi lá em 1905, né? Mas na época da independência não teve isso. Letra E. Dom Pedro nasceu em Portugal em 1798, morreu em 1834, com 36 anos, foi o primeiro imperador do Brasil, 28º rei de Portugal, ainda que o reinado em Portugal tenha durado 7 dias, em 1826. Está certo. É o que nos leva à letra B. C, correto, certo, errado, certo, errado, certo. Muito bem, vamos para a próxima. Então aqui questão da Mackenzie. Vamos lá, ainda sobre independência, primeiro reinado. Né? Conquistar a emancipação definitiva e real da nação, ampliar o significado dos princípios constitucionais foi tarefa delegada aos pósteres, ou seja, aos que vieram depois. E também a Emília Viotti da Costa, nesse trecho, ela está se referindo que a construção da nação se dá após a independência. É verdade. Né? Ou seja, a ideia de uma nação, Brasil, uma língua, uma moeda, um governo, um território, um povo, a partir da independência, especialmente a partir da independência do Brasil. Né? A análise acima da historiadora Emília Viotti da Costa refere-se à proclamação da independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. A análise da autora a respeito do fato histórico aponta que, letra A de amor, apesar dos integrantes da elite nacional terem alcançado seu objetivo, romper com os estatutos do plano colonial, no que diz respeito às restrições à liberdade de comércio e à conquista da autonomia administrativa, a estrutura social do país, porém, não foi alterada. Está certo. Agora sim, né? Porque a alternativa é meio puxadinha de entender. A questão é um pouquinho mais complexa. Mas é isso mesmo, tá? É isso que aconteceu. Então, acabou a restrição à liberdade de comércio,
principalmente a partir da abertura dos portos, e isso veio numa crescente depois. E teve essa autonomia administrativa em relação a Portugal. Agora, a estrutura social do país não foi alterada. O que está querendo dizer com isso? A abolição da escravatura não aconteceu. Né? Isso também ocorreu no processo de independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornou independente no ano de 1776 e só foi abolir a escravidão em 1863, consolidando em 1865. O Brasil também se tornou independente em 1822, mas foi só abolir a escravidão no ano de 1888. Né? Então, levou um tempo do processo de independência política até a liberação dos escravos. Outra questão também relacionada à estrutura social, a questão da estrutura econômica também, né? A questão da dependência agrária. Isso é uma... Na verdade, até hoje o Brasil é assim. Não mudou muito em termos econômicos. É claro que o Brasil não é dependente da estrutura agrária, mas é um país que ainda tem na agricultura uma força econômica muito grande. Então, dentro daquela noção de rupturas e permanências, tem coisas que se rompem, tem coisas que permanecem nos anos subsequentes. Né? Letra B, a independência do Brasil foi um fato isolado. Não foi fato isolado. Não. Então, aqui está o erro. Né? No contexto americano, a luta pela emancipação das metrópoles. Isso se deu porque era a única colônia de língua portuguesa, claro. E aí tudo bem. E porque adotava como regime de trabalho a escravidão africana. Também adotou, realmente. Né? Não era o único. Né? Nós temos, por exemplo, Cuba, que tinha escravidão africana. Algumas colônias espanholas no Caribe adotavam o plantation com escravidão africana. Aí tem outras colônias espanholas que eram outro modelo, como Mita, Encomienda, por aí vai. O problema nessa alternativa está no fato isolado. Não foi um fato isolado. Porque quando ocorreu a independência do Brasil, outras nações, outros territórios da América, principalmente da América Latina, América do Sul, estavam também se tornando independentes. Então, é uma conjuntura latino-americana. Não ocorreu só no Brasil. Né? Deu para entender? Isso aí. C. Caberia às futuras gerações de brasileiros o esforço no sentido de pôr seus valores para Portugal. Essa imposição não ocorreu. O Brasil foi desenvolvendo aí, para o bem ou para o mal, né, seus próprios valores. Então não houve essa imposição para Portugal. D. Apesar de alguns setores da elite nacional possuírem interesses semelhantes à burguesia mercantil lusitana, e, portanto, afastando-se do processo emancipatório nacional, com a iminente vinda de tropas portuguesas para o país, passaram a apoiar a ideia de independência. A ideia de independência ela já era cogitada antes, né? Passaram a apoiar a ideia da ideia de independência. Então isso aí já era uma conjuntura anterior, não veio de supetão. A partir das tropas portuguesas, aí aconteceu o processo de digamos assim, uma simpatia maior pela independência. Mas não, isso já era cogitado. Isso veio ganhando corpo, né? Principalmente depois da abertura dos portos, o rompimento do pacto colonial, a desobediência de Dom Pedro I, aquela coisa toda. Na verdade, essa ideia de independência é muito anterior, vem lá no século XVIII ainda, né? Com a Inconfidência Mineira. Não era um separatismo pleno, mas ideias separatistas já vinham, né, se tornando comuns há muito tempo, né? Não só no ano de 1822. E, assim como Portugal passava por um processo de reestruturação, após a Revolução Liberal do Porto, no Brasil esse movimento emancipatório apenas havia começado e só fora concluído com a subida antecipada ao trono de Dom Pedro II em 1840. Não! Houve lutas de independência, inclusive com a independência da Bahia em 1823, né? Dona Maria Quitéria, a irmã, no caso era freira, né? Joana Angélica, né? Tudo isso na Bahia. Então não foi só em 1840, né? Na década de 1820 isso já foi resolvido, né? Com essas lutas iniciando em 1822 e se resolvendo quase na sua totalidade já no ano de 1823. Então não foi só em 1840, portanto está errado a letra E, o que nos leva à resposta correta na letra A. Beleza? Então é isso. Um assunto importante, né? Iniciando aí o período imperial brasileiro, o primeiro reinado, processo de independência do Brasil. Tá? Então não esqueça, curta o canal, dê um like aí, compartilhe o vídeo. Até a próxima. Valeu!